Ainda em clima de Better Angels, vamos lá, vamos gravar esse negócio, continuar nossa análise psicológica do Shane Walsh. Esse é o vídeo final de análise psicológica desse personagem, se preparem. Já podem começar a chorar porque a gente vai encerrar por aqui. Vamos lá. Então, onde a gente parou? A gente tinha parado no episódio 8, certo? Então hoje a gente vai cobrir o resto da trajetória dele na série. E já direto ao ponto, começando ali do episódio 9, o que a gente tem de mais relevante como contextos do Shane nesse episódio seria a cena dele com a Laurie, onde ele vai atrás dela para que ela retorne para casa segura. E nessa cena ele utiliza, interessante notar, uma de suas estratégias mais recorrentes ao longo de toda a série, principalmente na segunda temporada, quando ele se torna ali mais cinzento, não tão previsível, ganhando várias camadas nebulosas, por assim dizer, que é a mentira. Pois é, ele mente para Laurie, dizendo para tranquilizá-la que o Rick já tinha retornado de sua busca por Herschel num bar da cidade, onde ele vai para que o Herschel retorne em segurança e eles tenham mais recursos, né? Uma pessoa capaz de cuidar do bebê que irá nascer, da Judith, a pequena Judith ali, já dando as caras na série. E ele mente para que ela retorne. E sendo essa, como eu falei, uma das suas estratégias principais, né? Mentira, dissimulação, né? Onde ele age de uma maneira, deixa a bola rolar de um jeito, atua, por assim dizer, né? E quando na verdade a intenção dele por trás é outra, completamente diferente. A gente vê isso acontecendo em diversas situações, onde ele deixa a cena rolar e acontecendo, e a pessoa só descobre quando ele quer dar o bote. Táticas inteligentes, mas nem sempre usadas da maneira mais adequada, se a gente fosse considerar aspectos morais. Mas a gente fala disso um pouquinho mais pra frente. No episódio 10, a gente tem um primeiro grande embate dele, físico, dessa vez, com o Rick. Esse episódio que é divertidíssimo, um dos que eu mais revi ao longo do tempo. Acabei de rever, é sempre muito prazeroso. Você vê os dois ali e chegam numa espécie de insustentabilidade da situação, de liderança, de confronto, né? Melhor dizendo, de liderança do Shane para com o Rick, que tenta dar mais uma chance. E ali, olha, se antes alguém tinha dúvida, dessa vez não há o que falar. Ele deu uma segunda chance, ele fez pelo Shane o que o Shane não foi capaz de fazer por outro personagem no começo da temporada. Voltando por ele, não deixando para trás. Dando uma chance mesmo, de fato. Eu queria gravar esse negócio num formato livre, improvisado aqui. Só confiando na minha cuca, na livre associação, quase que eu consigo, mas passou um trem aqui bem na hora. Pois é, eu moro numa linha do trem aqui, quase igual a linha do trem da quarta temporada de The Walking Dead. Mas brincadeiras à parte, vocês gostaram da prévia que eu lancei aí do especial sobre o episódio Anjos Melhores? O que vocês acharam, hein? Depois eu queria saber melhor sobre isso. Mas voltando aqui pro nosso episódio, a gente tem muito o que falar ainda, né? O episódio 10, esse episódio 18 Miles, né? É um episódio que mostra também, dá muita substância sobre o Shane. E aí a gente tem, por exemplo, outra de suas estratégias, uma que ele estava doido para liberar, com certeza, que é a explosão, o embate físico, o ataque, o uso da agressividade da força bruta. Na pessoa, talvez, em quem ele mais gostaria de liberar, que é o Rick, e nesse momento o Randall, prisioneiro também, que ele tenta dar fim e é impedido pelo Rick. E nesse episódio a gente tem ali uma espécie de trégua. O Rick pensa que as coisas estão resolvidas, mas o Shane só se dá por vencido momentaneamente, porque no episódio 11 a gente já tem ali um monte de falas dele ali, de pensamentos que são revelados, jogados ao ar, né, na confidente dele, né, a pessoa em quem ele confia, que é a Andrea, que vão revelar bastante de onde anda a cabeça dele, né, os pensamentos dele nesse momento, que são
com falas como... aliás, ele solta uma crença, né? No momento final dele na série, que, nesse episódio, Juiz, Júri e Executor, né? Que é o episódio onde eles fazem lá o julgamento do Randall, que seria... se eu baixar a guarda, as pessoas morrem. Então, se você baixa a guarda, as pessoas morrem, melhor dizendo. Ele diz isso claramente, né? E isso é interessante notar como aparece no formato de uma crença intermediária, que é aquela que a gente usa para se adaptar ou enfrentar as situações em que a gente está inserido. E nesse caso seria um contexto até bastante plausível. E isso vem à tona de uma maneira muito clara. É sempre assim, se alguma coisa, então outra. É algo assim que fica bem descrito mesmo, bem assim, traçado. E ele dá pensamentos na conversa com o André de que as pessoas vão... Ele se tornaria um insurgente ali no grupo, né? Ele tentaria, mais cedo ou mais tarde, um golpe de Estado, por assim dizer, dentro do grupo. E ele estava puxando a Andrea para isso, hein? Fiquem atentos, ó. Observem vocês. A Andrea o questiona, né? Quando ele tá lá tomando... Quando ela tá tomando conta para que ele não entre e definha no prisioneiro. Pelo Dale. Ela tá lá pelo Dale. E o Shane fala, numa conversa com ela ali, bem espontânea, revela suas reais intenções. E diz, ela pergunta, você vai... O que você vai fazer? Trancar eles num quarto? Eles não vão embora, você não vai embora. A liderança do grupo é essa. Você vai trancar. O que você vai fazer sobre isso? Trancar eles num quarto e tirar as armas? E ele dá a entender que muito provavelmente era o que ele faria muito em breve. Ele gostaria de fazer, estava disposto a isso sim. A André até considera. E aí ele dá a entender. Ele diz que, então, ele teria que dar um jeito, porque a liderança do grupo tomava ideias erradas, muitas vezes, e ele que teria que resolver a situação sozinho a partir dali. O que ele revela também para Laurie no episódio seguinte. Mas antes, nesse episódio, a gente tem também uma conversa dele com o Dale, um confronto ali. Dale vai diretamente a um embate também verbal, claro, com ele, e coloca os termos da mesa, né? Dizendo também algo nesse sentido. E aí, você não vai embora, eu não vou embora, mas vai tentar dizer, né, que essa decisão de dar fim os mudaria, né? Não mudaria nada sobre a situação do grupo do garoto, mas os mudaria. E o Shane mostra mais uma vez o que ele prioriza, né? Que é a sobrevivência imediata do grupo, especialmente, né, das duas pessoas que vocês sabem que importam para ele, que são Laurie e Cole. E aí ele fala, tudo bem, se você conseguir convencer o grupo, eu admito que você tem coragem, Dale. Num raro momento ali de respeito mútuo, se você conseguir convencer o grupo, o que eu duvido, eu prometo que eu não vou falar uma palavra, não vou levantar um dedo, combinado? E assim eu acho que ele não faria, ele não conseguiria fazer. Mas enfim, no episódio do fatídico golpe, né, tentativa de insurgência dele ali, ele demonstra mais uma vez essa dissimulação, indo num outro nível, um nível assim de sintomático, né, de gravidade, assim, bem mais além, para cima do Rick, mentindo, do grupo como um todo. E na verdade você vê que ali ele assume uma faceta bem mais calculista. Ele se torna muito calculista de maneira muito pensada, né? Deixa de tomar decisões sem pensar naqueles primeiros segundos ali, por impulso, que é o que ele se utilizava às vezes para esses ataques, essas explosões dele. Não pensar, é só racionalizar, né? Não se deixar levar ali se deixar levar, ou melhor dizendo, pela emoção da raiva, mas não pelos valores morais. Você tem ali no episódio Better Angels, né,
o último episódio de todos dele na série, um acontecimento que deixa ele com motivação renovada, de maneira muito passional, para agir logo, botar logo em ação esse plano dele, né, de tomar a liderança do grupo e dar os rumos que ele bem entender para a história toda, que seria quando a Lori tenta expressar gratidão por tê-los, né, ela e o Carl, carregado até ali, tê-los carregado até ali, tê-los feito sobreviver, ter sido a razão para muitas vezes eles terem conseguido chegar até onde estão. E ela é mal compreendida, né? Isso desperta nele todos os sentimentos, né? Faz todos eles vir à tona de maneira muito borbulhante no momento em que ela vai falar com ele. E, né, esse tipo de declaração assim faz com que ele haja de maneira impulsiva pela última vez, o ato talvez o mais impulsivo de todos, apesar dele calcular muito bem como é que ele iria fazê-lo. E quando ele está ali na floresta, eu acho interessante notar como que quem divide os grupos naquele momento, naturalmente, é o Rick, né? Que está ali no papel de liderança assumida. E eu fico pensando, né? O Rick escolhe ele para ir junto. Shane sabia que era um momento delicado, já sabia onde a coisa ia dar. E Daryl e Glenn vão pro outro lado. Mas eu fico pensando, e se o Rick tivesse falado assim: não, eu e Glenn vamos por ali e vão você, Shane e Daryl por lá. Será que ele teria matado o Daryl para tentar chegar até o Rick depois? Será que ele tinha ido tão longe assim? É esse ponto? Sabe? Tentar matar outros dois membros do grupo, o Daryl ou o Glenn, para depois tentar chegar no Rick? É um caso a se pensar, hein? Mas olha aí, o plano não é mal sucedido, né? Como vocês sabem, a gente tem aí uma série, esse é o último episódio dele. Mas então, se a gente pudesse resumir aqui, que o vídeo já tá ficando até longo, né? Que eu tô falando livremente, tá vindo na cabeça. Reassisti os episódios, sentei para gravar isso aqui, eu queria que fosse livre mesmo, no formato de resenha com vocês, de conversa, como que sentado à mesa. Esse formato mais conversado mesmo, me diz o que vocês acham também. Então, se a gente fosse traçar assim um resumão dele, né, nesse formatinho quase que livre, quase que live que a gente está fazendo aqui, mini live para testar, eu diria que, bom, a gente tem ali uma linha de pensamento atual, né, nesses últimos momentos dele, com pensamentos ali do tipo, só para exemplificar mesmo, a escolha certa é a que nos mantém vivos, que no caso a escolha certa seria tomar a decisão fatídica, né, se necessário executar para a gente ficar vivo. Não dá mais para sobreviver sendo o mocinho. E aquele tipo de crença, como eu falei, né, de crença adaptativa ali. Se eu baixar a guarda, alguém se machuca, tá? E resgatei. E a gente pode resumir aqui também numa trajetória comportamental dele, que ele tem como características ali uma certa impulsividade para agir de maneira passional pela única motivação que importa para ele, que seria manter a Lori e o Carl salvos imediatamente, né? Perigo imediato ali, ele age fazendo o que for preciso. Enfim, vocês já sabem, né? Até resumindo os outros vídeos, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem ver os vídeos anteriores, onde eu traço a evolução desse comportamento dele, que vai se tornando cada vez mais dramático, drástico, né? E a gente pode trazer aqui à tona também o comportamento de dissociação que ele faz. Ele é um personagem assim, bastante ambivalente, né? Que seria ambivalência quando a gente tem dois desejos distintos em conflito. Então, ali naquele momento, por exemplo, final, ele quer e não quer executar o Rick. Tanto que ele vai baixando a arma, ele já tinha decidido que era necessário, mas essa ia ser a decisão mais difícil de todas até então. Ele não queria, ele ainda tinha uma vinculação emocional com o Rick que ele não conseguiu evitar. E isso aí foi o erro na estratégia dele, olhando de maneira tática ali, só racional, né?
Mas ele tinha apego ao Rick e ele tinha essa característica de ambiguidade. Ele queria duas coisas ao mesmo tempo, ele tinha duas ideias conflitantes sobre as quais a cabeça dele rondava ao mesmo tempo. E foi o que acabou causando ali o conflito na hora da ação, que deu brecha para que ele não fosse adiante e não tivesse sucesso, né? Melhor dizendo, ainda bem, na sua estratégia. Sobre essa dissociação cognitiva, a gente pode dizer que é quando ele age em situações em que ele não tem vínculo emocional algum com o objeto de mira dele, o alvo dele, né? Que seria quando ele age assim sobre aquele estado de flow. É uma espécie de afastamento emocional que ele faz e agindo puramente por instinto, naquela memória motora, memória de ação, por exemplo, de atirar, de executar o que for preciso em prol da missão. O que cai por terra quando tem vínculo emocional estabelecido, como com o Rick, ou para proteger a Laurie e o Carl, mas só que dentro de alguma situação em que tem emoção envolvida. Aí ele se torna impulsivo e acaba confundindo os seus próprios planos de ação de maneira a não prever, não ter uma boa previsibilidade tática do outro ou do que deveria ser feito. Mas seguindo essa linha de raciocínio que eu estava traçando ainda agora, né, da ambivalência dele, é por isso que eu posso dizer, eu acho que a gente pode dizer que ele não é exatamente um vilão. Eu não vejo Shane como um personagem do mal, vilanesco, né? Um personagem que é muito claro naquilo que faz. Não, justamente eu acho que ele é esse personagem. Eu estava até dizendo isso, respondendo para vocês nos comentários essa semana, que pensando aqui, eu vejo como o antagonista ideal. É quase como se ele fosse um anti-herói ali, mas eu prefiro ainda assim o termo antagonista, né? Que é aquele que faz oposição ao protagonista, de maneira ali muito equilibrada. Que seria, né, aquele cara, aquela pessoa que às vezes faz as coisas certas pelos motivos errados, ou aquela pessoa que faz coisas boas, mas por caminhos duvidosos, moralmente questionáveis, quem sabe. Embora a gente possa sim fazer essa leitura dele sobre essa ótica do vilão. Afinal, ele toma sim, tem várias atitudes bastante vilanescas. Mas será que essa mesma noção que eu acabei de falar não pode ser usada para ler outros personagens da série, como o próprio Rick? O problema do Shane é o seguinte, o problema dele chama-se lealdade. Eu acho que, tudo bem, são estratégias que ele adota para se adaptar ali de uma maneira que é até adaptativa, até funcional nesse mundo grotesco, mundo caótico e bastante extremo, né? Onde eles estão tendo que se adaptar muito rápido, e aí nesse caso ele teria mérito, mas se ele está se adaptando, se ele está se utilizando disso para se adaptar por sobrevivência, a gente também pode dizer que ele seria um animal bastante traiçoeiro, um animal que traz seu próprio bando. É aí que está um grande problema dele também. Ele até poderia se utilizar de algumas estratégias assim, até seria plausível. Tudo bem uma coisa é você se adaptar de uma maneira mais extrema para sobreviver, para se defender, né? Utilizando essa lógica comportamental dos animais na natureza. Mas outra coisa é você trair e você ter comportamentos, né, traiçoeiros extremos com... Outra coisa é você fazer isso deliberadamente. É você ser traiçoeiro com os seus,
trair sua própria natureza, os seus próprios, sua própria espécie. A esses ele devia lealdade. Mas então é isso, pessoal. Eu acho que eu já falei bastante aqui. Eu falei no formato livre para dar aí 20 minutos de para vocês de Shane. Falei pra caramba já. Eu vou encerrar isso aqui. Tem os vídeos anteriores onde eu descrevo etapa por etapa o desenvolvimento dessas estratégias dele. Vou deixar aí tudo aí embaixo no link. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Para você é rapidinho, não requer o mínimo esforço e para mim ajuda demais. Então, se você puder fazer isso, por favor, nesse momento, me ajuda demais. Se inscreve. E é isso, vamos. Se você quer ter mais vídeos de Walking Dead de qualidade aqui no YouTube, cada vez mais vídeos sendo produzidos, me ajuda nessa missão aí, eu conto com você. É isso, já falei demais, eu vou nessa, tá bom? Valeu, um abraço, fiquem bem por aí, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.